pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso Essência. Eu sou a Mari, sou professora de literatura aqui e hoje a gente vai conversar sobre mais uma obra de leitura obrigatória para o vestibular. A gente vai falar do romance A Relíquia do Eça de Queiroz, discutir um pouquinho sobre a literatura portuguesa. Vamos lá? Bom, pessoal, para a gente poder conversar um pouquinho sobre A Relíquia do Eça de Queiroz, obra de leitura obrigatória da FUVEST, né, que já está na lista há alguns anos e que vai permanecer ainda para esse vestibular, a gente precisa retomar algumas questões muito importantes ligadas à ideia do realismo em Portugal. Né? Em outras videoaulas aqui, a gente conversou um pouquinho mais a respeito do realismo no Brasil. Falamos do Machado, falamos de uma série de coisas importantes. Mas em Portugal, tem alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração para entender a literatura do Eça de Queiroz e de outros escritores ligados a esse realismo. Né? Lá em Portugal, o realismo acontece, o marco inicial do realismo acontece um tempinho antes daqui do Brasil. Aqui o nosso marco inicial é a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. Em Portugal já havia realismo um pouquinho antes, né? Com a publicação ali na década de 70, mais ou menos, do romance O Crime do Padre Amaro, do mesmo Eça de Queiroz, que escreveu A Relíquia. Quando a gente pensa na literatura realista lá em Portugal, é preciso levar em consideração um evento específico, um evento chamado Questão Coimbra. O início do realismo ele é marcado por alguns eventos. A Questão Coimbra é um deles. E o outro são as Conferências do Cassino Lisbonense. O que vai acontecer? O que é essa chamada Questão Coimbra? Bom, a gente está falando aqui de século XIX, certo? O que vai acontecer durante o século XIX? A gente tem um movimento muito forte desde o final do século XVIII, que é o romantismo. O romantismo é um movimento consolidado, é um movimento muito bem estruturado, que fez muito sucesso e que se arrastou pelo século XIX. Chega um determinado momento que, por influência da literatura francesa, a gente vai perceber os escritores pelo mundo todo, tentando entender um pouquinho melhor sobre essa proposta realista de análise da sociedade. A literatura não tinha que ser só ligada às emoções ou ligada à subjetividade, ao sentimentalismo. A literatura também precisava ter um papel social. E é isso que o realismo vai propor. Então, em Portugal especificamente, as primeiras reflexões sobre isso acontecem ali na década de 60, finalzinho, começo dos anos 70, em que a gente vai ter um pequeno grupo de escritores que eram estudantes, muito jovens, estudantes da Universidade de Coimbra, que é essa universidade que você está vendo aí, né? A mais antiga do mundo, uma das mais famosas, das mais importantes, frequentada por figuras célebres da história, né? Da história moderna da sociedade. Então, em Coimbra, esses estudantes jovens, leitores de literatura realista francesa, resolveram desenvolver essa estética literária em Portugal. Esse grupo era liderado ali por um jovem poeta chamado Antério de Quintal, que vai coordenar esses eventos e eles começam a escrever literatura realista, né, com essa proposta muito mais voltada para a análise crítica da sociedade, para uma análise do caráter, do comportamento humano, e não só para o enaltecimento dos sentimentos, da emocionalidade, que era o foco do romantismo, né, muito ligado a essa coisa catártica das emoções. O realismo, ele era objetivo, ele não era emocional, né? Por quê? Porque a proposta era desvelar os males da sociedade, desvelar as hipocrisias, criticar algumas posturas sociais condenáveis, falar dos desvios de caráter da gente de bem, né, da sociedade burguesa do final do século XIX. Então, eles começam a descrever, fazer literatura muito voltada para essa ideia do realismo. E vão se organizar, né, para fazer esse pequeno núcleo de estudos realistas, esse pequeno núcleo de escritores realistas nessa cidade de Coimbra, nessa universidade chamada Universidade de Coimbra, ok? Bom, eles vão não só produzir a literatura realista portuguesa, como também criticar o romantismo e apontar o quanto o romantismo, naquela altura, já estava ultrapassado.
né? E isso vai ser visto como uma afronta para os escritores românticos, que já eram bem mais velhos nessa altura, e que se concentravam na cidade de Lisboa, capital de Portugal. Então, a gente tem um núcleo de escritores jovens realistas em Coimbra e um núcleo de escritores velhos, conservadores e românticos em Lisboa. E aí, essa disputa vai se desenvolver para uma espécie de embate intelectual, em que eles vão ficar se alfinetando através de publicações de textos, ensaios, criticando a proposta, né? Os realistas criticando a proposta romântica, os românticos criticando a proposta realista. Isso vai tomar uma certa proporção aí, que vai ficar conhecido, né? O evento, esse embate ideológico, intelectual, vai ficar conhecido como questão coimbrã. Ainda nesse contexto, esses jovens realistas de Coimbra, eles vão tentar disseminar essa estética literária realista e eles vão vão fazer, né, uma série de conferências sobre literatura realista, mas eles não vão fazer isso em Coimbra, eles vão fazer isso lá em Lisboa. É uma programação que foi planejada para acontecer durante alguns dias no chamado Cassino Lisbonense. Ela não chegou a ser concretizada, né? A gente teve acho que uma conferência do primeiro dia, que inclusive um dos participantes era o Eça de Queiroz, e depois os românticos, em acordo, né, com o governo, pediram para que isso fosse evitado, para que isso fosse bloqueado. Então, eles foram impedidos de realizar as conferências do Cassino Lisbonense. Então, a gente vê que o clima entre românticos e realistas era muito incisivo, né? As críticas entre eles eram muito radicais. E eles se alfinetavam o tempo todo, né? Isso se arrasta durante um tempo e vai ficar conhecido como, então, questão coimbrã, ok? Toda vez que você pensar na literatura do Eça de Queiroz ou no realismo em Portugal, é muito importante que você tenha em mente esse contexto da questão coimbrã. É esse fomento do embate romântico-realista, os antigos conservadores contra os jovens liberais, o velho e o novo, né? É tudo muito simbólico. Então, isso vai inflamar um pouco as discussões e é o que vai impulsionar o desenvolvimento dessa estética realista lá em Portugal. E a gente vai ter, então, Eça de Queiroz publicando nesse contexto o romance O Crime do Padre Amaro e depois uma série de outros romances, dentre os quais está este livro aqui, sobre o qual a gente vai falar nessa aula, A Relíquia, ok? Bom, coisas importantes também para que vocês tenham em mente. A Relíquia é um romance que vai ser publicado no ano de 1887. O Crime do Padre Amaro foi o primeiro texto do Eça. Depois ele teve outros que fizeram muito sucesso, né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, do Primo Basílio. Particularmente para mim, o romance do Eça, que é o mais complexo, que é o mais desenvolvido e que é o que eu mais gosto, se chama Os Maias. Entre a publicação se eu não estou enganada, do próprio Primo Basílio e a publicação dos Maias, que foi um livro de encomenda, teve aí um período de muitos anos, acho que 10 anos. E como era um romance encomendado pela editora, os Maias estava demorando muito para ser escrito, acabou que o Eça, para atender a demanda da editora, publicou outros 2 romances menores, né? A Relíquia e o Mandarim. Esses 2 textos ele escreveu, são romances mais curtos, mas ele escreveu depois de uma viagem que ele fez para o Oriente. Então ele viajou por alguns países ali, ele fazia muito isso, né? Ele tinha esse papel diplomático ali em Portugal naquela altura. E ele acabou escrevendo A Relíquia e o Mandarim antes de escrever Os Maias, que é a sua obra-prima, mas que são textos menores que vão flertar aí com essa questão cultural e com esse contexto oriental. O Mandarim vai falar a respeito, claro, de uma figura chinesa, ressaltando alguns aspectos ligados a isso, e a Relíquia está ligada ao Oriente Médio, a cultura do Oriente Médio, a Terra Santa, enfim. É um romance, A Relíquia, que vai ser, na época da sua publicação, bastante polêmico, né? Porque ele vai despertar uma série de críticas ali sobre algumas questões ligadas à igreja.
Quando a gente estuda a literatura portuguesa, outra coisa que é importante a gente ter em mente é que Portugal é um país extremamente católico, sempre foi, né? E o Eça de Queiroz, na sua postura realista, ele sempre foi muito crítico a alguns valores. A hipocrisia é uma das temáticas que ele mais vai desvelar aqui na sua literatura, E o que vai acontecer? Em alguns pontos específicos ele vai tocar, né, em feridas muito abertas. Então, por exemplo, o primeiro romance que nós comentamos, O Crime do Padre Amaro, olha para esse título, você tem a palavra crime e a palavra padre no mesmo título, né? Imagina o rebuliço que isso não deu. E ele vai apontar algumas hipocrisias que são muito ligadas a essa instituição igreja. E isso, obviamente, vai ser visto como anticlerical, né, para a época, e ele vai ser rechaçado por isso. Então, a relíquia em particular tem um teor anticlerical muito forte. Ela vai criticar algumas posturas da igreja como instituição, não da religião, tá? Mas da igreja como instituição e das pessoas ligadas a essa instituição também, né? A figura dos beatos, a figura daquelas pessoas muito religiosas, de uma forma quase fanática, né? E ele vai fazer esses apontamentos interessantes aí. Bom, a gente vai dizer que é um romance de peregrinação e de descoberta, um romance de peregrinação, porque é um romance de viagem, né? O protagonista viaja durante a história, durante a narrativa, então a gente acompanha aí uma peregrinação e uma descoberta. Vai haver aí um processo de autodescoberta também. E por fim, acho que o mais significativo, né? Sempre que a gente falar de essa ou de literatura realista, é isso que vai saltar aos nossos olhos, há uma crítica muito forte, muito intensa ao conservadorismo português do final do século XIX, dessa segunda metade do século XIX. Essa postura conservadora e muito ligada à postura religiosa, de pregação da moral, dos bons costumes, desse fanatismo religioso e a hipocrisia que pode estar por trás disso, né? Bom, quando a gente pensar na relíquia, o que tem de interessante para pontuar sobre esse romance? É um romance em que o Eça vai hostilizar o mundo de aparências, né? Então, a gente vê bastante essa questão das máscaras sociais, né? Da postura social que não condiz com a postura íntima. Uma crítica à sociedade burguesa, mas também uma crítica ao clero, uma desmistificação dos mitos cristãos, então ele vai tocar em pontos muito delicados, por isso foi tão rechaçado na época, né? Por conta desse teor anticlerical que eu falei para vocês. Ele vai desconstruir alguns dos mitos mais importantes para a religião católica, então é uma espécie quase de provocação. E a gente vai ver que tem uma coisa importante acontecendo aqui, né? Essa desmistificação que eu falei para vocês em torno da mitologia cristã, ela vai acontecer através de um sonho. Então, é para gerar uma certa dubiedade, né? Ele vai desconstruir alguns dos mitos mais importantes da religião, do cristianismo, só que ele vai fazer isso através do sonho do personagem. Então, é um diz que me diz, sabe? Um dito pelo não dito, essa é a expressão adequada. O dito pelo não dito. Ele diz, mas era um sonho, então na verdade não era de verdade. Então tem essa questão, né? Aliás, o jogo entre fantasia e realidade é o mote dessa história na relíquia. A epígrafe do livro é essa, e essa vai se tornar uma frase célebre na literatura do Eça de Queiroz. A epígrafe do livro diz: sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Diáfano é uma coisa meio transparente, é como se fosse um véu que você vê que tem cor, que é um tecido, mas você consegue enxergar um pouquinho através dele. Isso é diáfano, né? Então ele diz que sobre a nudez da verdade coloca-se esse manto diáfano da fantasia. É uma referência a essa ideia da mitologia cristã que tenta explicar certas coisas, mas que certas coisas que aparentemente não condizem com a realidade. Então existe uma provocação aí, né? Esse jogo entre verdade e fantasia, ele vai movendo aqui, vai impulsionando a narrativa, ok? Lembrem dessa epígrafe, ela é muito, muito, muito importante, essa que vocês estão vendo aqui, né? Ela é muito importante
É muito importante que vocês lembrem dela, que vocês a conheçam, para entender as relações críticas que o livro vai fazendo, ok? Então, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Cobrir essa nudez forte da realidade com esse manto que a gente consegue enxergar através. Então, mistura-se, né, o mito, o fantasioso com o real, tá? Bom, qual é a história, né, da relíquia? Aqui a gente vai ter um romance que é metalinguístico. A gente tem essa metalinguagem porque eu tenho um protagonista escrevendo a sua própria história. E o nosso protagonista é o Teodorico Raposo, também chamado de Raposão, né? Então essa questão do nome também diz bastante para nós aqui. O Teodorico Raposo começa o livro dele, então é o livro dentro do livro, por isso a metalinguagem. O nosso protagonista começa essa narração dizendo, num prefáciozinho, que ele está motivado a escrever esse livro por conta de um outro volume literário publicado por um antropólogo alemão, que é o Dr. Topsius, com quem ele viajou, né? E o Dr. Topsius fez uma publicação super longa, de muitos volumes ali, em que ele comenta, né, isso sobre a Terra Santa, sobre o Oriente Médio, e ele comenta nesses volumes a respeito de um português que ele conheceu nessa viagem, que era um português muito religioso, que foi fazer uma peregrinação pela Terra Santa e levava com ele 2 pacotes que continham os restos mortais dos seus avós, muito religiosos. Então ele estava realizando o sonho de conhecer Jerusalém dos avós dessa forma, né? O Teodorico entende que esse tal português que carregava os restos mortais dos avós, citado no livro do antropólogo alemão, era ele, Teodorico. E aí ele resolve escrever esse romance metalinguístico que a gente está lendo para explicar, para esclarecer essa história, certo? E aí ele começa a contar a sua própria história. Ele vai dizer para a gente, né, através da narrativa, que ele ficou órfão muito cedo. Ele foi criado por uma tia, né, desde menino, foi criado por uma tia muito rica, cujo nome era Maria do Patrocínio. Então, o que eu falei para vocês sobre a significação dos nomes, né? Teodorico Raposo, que é todo esperto, tem a raposa no nome, essa raposa como símbolo da esperteza, né, da astúcia, da enganação. E a tia, que vai sustentá-lo durante a vida toda, era chamada de Maria do Patrocínio. Ele chamava a tia carinhosamente de Titi. Bom, ele vai viver com essa tia durante bastante tempo, e a vida toda, na verdade. E ele vai ser uma criança que dá muito trabalho, e ela é uma tia muito, de uma personalidade muito específica. Ela é solteira, já é uma senhora, né? É solteira. Ela faz questão de reforçar que é virgem, então essa questão da virgindade para ela é muito importante. Ela é muito rica, mas ela é extremamente beata, religiosa fanática, né? De ir todos os dias à igreja, de viver para a obra da igreja, né? Então ela era extremamente religiosa e abominava. Ele reforça isso na narração muitas vezes. Ela, a Titi, abominava sexo. E o Teodorico era um menino muito do esperto, né? Quando criança, ele era muito atentado, então como é que vai funcionar, né? Ela não vai conseguir criá-lo em casa, então ela vai enviar o Teodorico para um colégio interno. Um colégio interno é um lugar onde os alunos moram, né? Eles vão para casa muito de vez em quando. Então eles moram na escola. E ele vai aprontar todas nessa escola, todas. E aí a gente vai rememorando essa infância do nosso protagonista através da narração que ele faz, e a gente vai ver que o Teodorico era um menino muito danado. Então a gente já percebe que a personalidade do protagonista não combina em nada com a personalidade da Titi. Pois bem, Teodorico vai crescer, vai conhecer amigos ali. Dentre os amigos ele conhece um chamado Crispim, que é um menino que idolatrava ele, porque ele defendeu esse garoto de um outro valentão. Enfim, vai ficar com essa sensação de dívida eterna, né? A gente conhece um pouquinho dessa rotina dele na escola, as coisas que ele aprontava, ele tocava terror lá. E vamos seguindo nessa narrativa aí da vida do Teodorico. Ele vai crescer, né? Vai voltar para casa, vai estudar na universidade de Coimbra, inclusive. Ele vai para a universidade e frequentava a casa da Titi, né? Voltava para casa aos finais de semana. E ela sempre controlou
a vida financeira dele, né? Ela sempre controlou o dinheiro muito rigorosamente, né? E ele sabia que ela era rica e como ele não era bobo, conforme as coisas vão acontecendo aí nesses anos, ele vai percebendo que ele é o único herdeiro possível da Titi. Então, ele quer seguir na linha direitinho, né? Para poder herdar todo esse dinheiro dela. Bom, o que vai acontecer? Né? Nessas idas e vindas aí para a universidade, ele passa alguns dias na cidade onde ele estuda e volta para a casa dela aos finais de semana. Ele vai acabar conhecendo uma moça na universidade, vai se apaixonar por ela e adoraria, né, manter esse relacionamento. Ela quer alguma coisa mais séria, quer se casar com ele, quer firmar esse compromisso, mas como ele sabe que a Titi abomina sexo e acha que as mulheres são perigosas e sedutoras, tentadoras, enfim, vão levá-lo para o mau caminho, ele esconde essa relação. A moça não aguenta muito tempo, a Adélia, o nome dela, ela não aguenta muito tempo e acaba dando um pé na bunda dele. Bom, uma dessas idas que ele vai para a casa da Titi aos finais de semana durante a época da faculdade, ele vai encontrar um dia, saindo da casa, o testamenteiro da tia. E ele, que tinha sempre muita segurança de ser o único herdeiro, vai ouvir do testamenteiro que ele tem um rival. Que rival seria esse, né? E aí o testamenteiro vai dizer para ele, esse advogado que fazia o testamento da Titi, vai dizer para ele que o rival dele na herança é Jesus Cristo. E ele vai descobrir, muito estranha essa fala, né? Mas ele vai descobrir que a Titi cogitava a possibilidade de deixar toda a fortuna dela para a igreja e não para o Teodorico. Ele fica muito nervoso. Por quê? Porque, afinal de contas, ela sabia que ele era um cara que não era muito ligado, né, às ações religiosas ou aos hábitos religiosos. E aí ela achava que valia mais deixar toda aquela fortuna para a igreja, seria muito melhor aproveitada. Pois o Teodorico, sabendo disso, vai entrar numa missão de conquistar a Titi para que ele fosse o único herdeiro. Então ele começa a mudar de postura, né? Ele começa a tratar com maior rigor os hábitos religiosos. Ele vai com ela, ele passa aí com ela a missa todos os dias, ele reza o terço com ela, e daí a descrição é sempre muito engraçada, né? Porque ele diz claramente na narração que ele fazia aquilo para agradá-la, mas que na verdade enquanto ela rezava ele dava uma cochilada de vez em quando, porque ele achava tudo aquilo muito chato, ele não acreditava naquilo. Mas para ela, ele fingia que cumpria rigorosamente todas as suas obrigações católicas. Ia com ela às missas, rezava o terço, fazia isso, reforçava o discurso. E a Titi, ela tinha um hábito de receber em casa os padres da igreja que ela costumava frequentar. Dentre eles tinha um em particular que ela gostava muito, que era chamado de Padre Negrão. Ele era um pouco mais jovem e muito carismático, muito simpático, e ela, Titi, gostava particularmente dele. Então o Teodorico já achou que o padre, o tempo todo ele insinua isso, achava que o Padre Negrão também estava interessado em agradar a Titi para que o dinheiro fosse para a igreja, né? Enfim, o Teodorico vai focar nessa missão, mas ele fica muito cansado disso, porque afinal de contas não condizem nada com o que ele é e com o que ele acredita de fato, né? Bom, por que isso é importante? Por que eu tô dizendo isso para vocês? Repara como a forma como o Teodorico age diante da Titi, diante da sociedade que ela frequenta, não condiz com aquilo que ele é. Né? É aquele famoso jogo de aparência e essência que é fundamental para a literatura realista. É assim que vai acontecer nos livros do realismo a crítica que se faz à hipocrisia da sociedade, né? Então é bom a gente ter isso em mente. O Teodorico era um baita de um hipócrita, porque quando ele não estava ali, quando ele conseguia dar uma escapadela, ele estava sempre com uma mulher, estava sempre fazendo coisa que não podia, né? Na boemia, na balbúrdia, enfim. Depois que ele termina a faculdade, ele vai voltar a morar com a Titi, então essa coisa fica ainda mais opressora, né? Dele ter que se comportar direitinho, fazendo assim tudo que ela manda, seguindo todas as regras da igreja, cumprindo com todo o protocolo religioso, mas torcendo para ela morrer logo, porque ele quer poder fazer o que ele quiser, né? Então ele vive um pouco nesse embate. Em determinado momento da narrativa,
ele vai reencontrar ali na cidade, né, aquele amigo Crispim, que foi amigo dele lá na época do colégio. E ele encontra o Crispim um dia, né, numa das ruas do comércio e tal, conversam um pouco e o Crispim fica muito feliz de revê-lo, porque ele gostava muito do Teodorico, e fala para ele, fala, olha, eu acabei de chegar de viagem, eu acabei de voltar de Paris. Você já foi a Paris? Nossa, Teodorico, você precisa ir a Paris. Paris é o melhor lugar do mundo. Tem as mulheres mais lindas, tem a melhor champanhe, tem a melhor vida noturna. Paris é uma festa, né? Paris é incrível. E aí o Teodorico fala, quer saber de uma coisa? Eu tô precisando de uma folga dessa minha vida de beato, né? Dessa minha vida religiosa. Eu vou pedir pra titia, eu tenho me comportado direitinho, eu vou pedir para que ela me dê essa viagem, para ela que ela pague para mim essa viagem. E vai conversar com ela e diz para ela que quer ir para Paris, né? Pois bem, ela vai avaliar isso um pouco, no começo ela não gosta da ideia, ela sabe da fama que Paris tem, de ser um lugar, né, de muita agitação, de muita animação. Então ela vai refletir um pouco a respeito disso e vai ser influenciada, vai conversar com o tal do Padre Negrão para ter algum parecer sobre essa ideia. E o Padre Negrão dá para ela uma outra ideia. Fala, acho que ele merece viajar sim. E aí ela vai comprar essa outra ideia. A viagem que ela quer que o Teodorico faça não é uma viagem para Paris. Né? E ela diz isso para ele. Eu vou te dar essa viagem de presente, mas não vai ser para Paris, não. Você vai para outro lugar. Né? Ela quer que ele vá para Jerusalém. Então ele vai fazer uma viagem, vai ficar um tempo fora, mas não é para fazer o que ele quer, não é para ir para Paris, é para ir para a Terra Santa. E ela faz questão de que ele vá para Jerusalém e traga de lá para ela uma relíquia. O que é essa questão da relíquia? Isso era muito comum no final do século XIX, antes também, mas em particular é sobre esse momento que o Essa está falando, né? Lá em Portugal, era muito comum a gente ver relíquias religiosas sendo comercializadas. Isso é uma das críticas que ele vai apontar aqui, esse comércio das relíquias, né? Por exemplo, a saída da missa, havia alguns vendedores ambulantes tentando vender, por exemplo, garrafinhas de água benta ou coisas assim, sabe? Pedras retiradas trazidas de Jerusalém, pedras que foram atiradas em Maria Madalena, coisas que supostamente teriam um valor religioso, mas elas estavam sendo comercializadas. Então, o que seria uma relíquia? Seria uma lembrança da Terra Santa, né? E a Titi, quando fala pro Teodorico que ele precisa ir para Jerusalém, que ele deve trazer de lá uma relíquia para provar essa viagem, né, para ela, ele fica meio desanimado, não gosta muito da ideia, acha a ideia meio chata, mas, né, resolve ir. Fala, bom, se é o tempo que eu tenho para sair daqui, para dar um tempo daqui, eu vou. E aí, então, ele vai, né, ele mergulha nessa peregrinação pela Terra Santa. A gente vai ver a viagem à Terra Santa e o retorno para Portugal ocupando 2/3 do livro. Então, essa parte da história que eu contei para você até agora é o primeiro terço. Daí para frente, a gente já está, né, na viagem e vai acompanhando o Teodorico nessa viagem. É nessa viagem que ele vai conhecer o tal do alemão lá, antropólogo, o Dr. Topsius, que vai escrever aquele livro. E é essa viagem que vai trazer pra gente uma série de situações interessantes, de quiprocós aí, que são engraçados, né? E que vão ironizar a crítica do Essa, ok? Bom, o que acontece com o Teodorico em Jerusalém? Como vai ser essa viagem? Qual é a relíquia que ele escolhe trazer para ti? A tal relíquia que dá título para o livro. Isso você vai descobrir na nossa próxima aula, ok? Por hoje, a gente encerra por aqui. Na nossa próxima aula, semana que vem, eu conto para vocês o resto dessa história e a gente faz alguns apontamentos que são importantes sobre essa leitura, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aqui na nossa próxima videoaula para a gente conversar um pouquinho mais sobre a relíquia do Essa de Queiroz. Super beijo para vocês e até lá!